Oi, gente, vamos para a aula 21 e eu queria relembrar um pouco da aula anterior. Vou fazer aqui um exemplo. Vocês viram que a aula passada foi sobre integrais definidas. Então, vou fazer aqui a integral de -1 até 1 de x. O que isso vai ser? Isso vai ser a integral de x ao quadrado sobre 2, isso aplicado nos valores de x igual a -1 e x igual a 1. Esse colchetezinho aqui significa que eu vou aplicar a função em cada ponto e fazer a diferença. Então, eu vou ter 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, 1 ao quadrado sobre 2 é meio. Menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1. Menos meio, isso dá zero. Nesse momento, esse resultado causa uma certa confusão nas pessoas e eu preciso falar sobre ele. Alguém pode perguntar, mas professor, essa área está dando zero? Como é que pode a área dar zero? Não diz que a integral definida é uma área? Então, eu disse na aula passada, mas vou reforçar. Essa integral só dá uma área quando o gráfico da função está todo sobre o eixo x, está todo acima do eixo x. No caso da função aí que eu estou fazendo a derivada, é a função y igual a x. Essa função. De x igual a -1 até x igual a 1. Então, veja, essa áreazinha aqui, esses valores aqui, são exatamente os mesmos desses aqui, só com o sinal trocado. E aí, lembra, a integral definida, a interpretação para a integral definida é a soma de todos os valores da função naquele intervalo. Então, eu estou fazendo x igual a -1, x igual a menos 0,009 e assim por diante. Estou fazendo todos os valores de x aqui e calculando a função aplicada nesses valores. Somo tudo isso. Isso é a integral definida. Só que desse lado de cá, todo mundo tem sinal negativo. Então, essa soma aqui, até chegar nesse ponto, essa soma aqui é negativa. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, só que os valores vão aparecer positivos. Os mesmos valores que tem do lado esquerdo vão aparecer do lado direito com valores com sinal positivo. Então, é claro que quando eu fizer a soma das duas coisas, isso vai me dar zero. Certo? Então, só é a área quando o gráfico está acima do eixo x. O gráfico passou para debaixo do eixo x em algum momento, então não é mais área. Você está somando aí alguma coisa com sinal negativo, tá certo? Muito bem. Isso traz a seguinte discussão. Você tem propriedades para a integral definida. Do mesmo jeito que você tinha propriedades para a integral indefinida, aqui vão aparecer propriedades. Algumas são herdadas da integral indefinida, tá? Então, se você está fazendo integral da soma de duas funções, isso vai ser a soma das integrais, do mesmo jeito que antes.
certo? Do mesmo jeito, se você tem constante vezes a função, está fazendo integral disso em algum intervalo, isso continua sendo constante vezes a integral nesse intervalo. Certo? Então, a integral de 0 a 1 de 3x dx. Isso é a mesma coisa que 3 vezes a integral de x de 0 a 1. Tá legal? Então, essas são propriedades que são herdadas da integral indefinida, tá? Pela forma como a gente definiu o que é uma integral definida. Tem outras 3 propriedades que são as seguintes. Se você está integrando uma função e o limite de integração que tem aqui embaixo é o mesmo do de cima, então você está integrando em um único ponto. É como se você estivesse calculando a área de um retângulo de largura 0. Então isso aqui é 0. Tá? Então, se eu perguntar qual é a integral de x2 de 1 até 1, isso é 0. Certo? Outra. Integral de a até b, se você inverter os limites de integração, você inverte o sinal da integral. Integral de a até b é menos a integral de b até a. Tá? E faz sentido, porque o que é isso aqui? Isso aqui vai ser, você encontra uma função primitiva, aplica em b, menos ela mesma aplicada em a. Isso é menos f de a menos b. F de a menos f de b. Tá certo? E essa é a integral. Uma última propriedade é a seguinte. Pense num ponto C, um valor C que esteja no intervalo AB. Tá? Ou seja, você tem A menor que C, menor que B. C está no meio, está entre A e B. Então, a integral de A até B, de qualquer função, é a mesma integral de A até C da função. Não pode mudar a função, certo? Mais a integral de C até B. O que também faz sentido, porque se eu estou fazendo a integral, como é que é o exemplo lá? De menos 1 até 1, de x dx, isso dá no mesmo que fazer a integral de menos 1 até 0, mais a integral de 0 até 1. Tá certo? Se você puder interpretar com área, aqui A, tá aqui B, e C é algum valor aqui entre A e B. Então, a área toda é a soma dessas áreas menores. Então, a integral de A até B
É a mesma coisa que a integral de A até C mais a integral de C até B. Tá certo? É isso. Eram essas propriedades que eu queria mostrar. Tá? Na próxima aula, e vai ser só a aula de segunda, certo? A aula de sexta-feira, essa aula aqui vai ficar contando como aula de quarta e aula de sexta. A aula de sexta-feira vai ser a preparação para o nosso teste do sábado, tá certo? Neste sábado tem atividade, então, vai ser sobre integrais. Integrais indefinidas, integrais definidas. Tá legal? Um abraço.